Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Estamos aqui com mais um momento de reflexão, um momento onde nós teremos a presença do Senhor, onde nós ouviremos a voz do Senhor. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de eu estar na tua casa, falando desta palavra, aonde o Senhor tem grandes coisas para trazer, tanto para mim quanto para você. Por isso, o meu boa noite debaixo desta graça, por este dia que nós atravessamos, um dia abençoado. Espero que você também tenha passado um dia abençoado. E nós estamos aqui com a Igreja Remanescente, Igreja Apostólica Remanescente de Cristo, trazendo mais um momento de reflexão. E antes mesmo que nós venhamos tratar dos nossos assuntos, eu gostaria de falar com você. Como que está seu propósito? Aonde tem estabelecido o propósito que Deus tem feito, tem dado para você na tua vida? Como estão os teus planejamentos? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no dia 1º de maio. Embora seja um dia que é lembrado, dia de trabalho, nós estamos entrando num novo ciclo. E nesse novo ciclo, com novas expectativas, com novos sonhos, realizações e tudo aquilo que Deus, no decorrer desses meses, tem colocado no íntimo do teu coração para que venha se realizar. Então hoje, com essa mudança do mês de abril para o mês de maio, aquilo que ficou para trás, deixe para trás. Renove as suas forças, incentive os teus sonhos de você para você mesmo, de trazer estas realizações. E eu vou falar destas realizações debaixo de um propósito, porque quando você começa algo no propósito, você não pode se desviar dele. Por mais que pessoas tentem através do teu caminho, por mais que pessoas achem que você está perdendo tempo, por mais que pessoas não reconheçam quem você é, por mais necessidade, porque vamos dizer que esses 2 anos, de 3 meses, 4 meses, foram anos difíceis para nós. Não foi fácil para o empresário, para aquele que tem o seu comércio, aquele que é profissional liberal e todos os outros, mesmo aqueles que têm aí o seu trabalho fixo. Nós sabemos que foi um ano, ou melhor, 2 anos e meio, mais ou menos, de dificuldade, onde nós olhávamos e não podíamos fazer, onde fomos condicionados a ficar de uma forma onde nós não poderíamos nem expressar a nossa própria vontade. E dependemos totalmente da graça de Deus. Mas isso passou e nós estamos recomeçando tudo de novo. E este ano é o ano do recomeço, é o ano onde nós colocamos tudo aquilo que Deus nos estipulou, nos deu para colocarmos em prática. E agora, liberado das máscaras e de muitas coisas que estão voltando às suas normalidades, nós estamos vendo que os propósitos começam a tomar forma. E uma das coisas que eu quero dizer para você, que quando você começa um propósito, você não pode de maneira nenhuma se desviar dele. Porque você sabe quem você é e você sabe em quem você confia. Se muitas vezes você não acredita em você, pare um momento, olhe para trás, veja tudo que você conquistou e mesmo que não tenha conquistado tudo aquilo que você desejou, lembre que até o momento em que você está aqui comigo, você é mais que vencedor. Muitos não chegaram onde você chegou. Muitos ficaram à beira do caminho, no meio da caminhada. Muitos desistiram por pequenas coisas, falhas, desânimos, depressão e tantas outras coisas mais. Mas eu quero te dizer que você sabe quem você é
em quem você acredita, a capacidade que você tem. E eu quero nesta noite mostrar para você uma passagem aonde aquela pessoa disse para Deus a forma que ele estava, a condição que ele estava, mas não foi nem a forma, nem a condição que o impediu de ser uma pessoa tão abençoadora que foi um dos grandes profetas de Deus. Por isso, quando você não está dentro desse propósito, você pode ter certeza que você vai atrasar a tua vitória. E mesmo que pessoas não te aceitem da forma que você é, da maneira que Deus estabeleceu para que você vencesse, os seus meios, a sua forma, não é a forma dos outros. As condições que Deus estabeleceu para você é única, porque Deus nos trata, cada um dentro da sua condição. Ele não trata todo mundo igual. Ele tem reservado para você e para mim um tratamento diferenciado, uma condição diferenciada para que a gente possa ser trabalhado e ser, aonde nós estejamos ou aonde nós formos, referência para as outras pessoas. Mesmo quando as pessoas não aceitarem aquilo que você tem se transformado, tem feito, não fique triste. Acredite em você, há uma promessa na tua vida. Hoje, quando eu mandava uma mensagem para um grupo nosso, eu dizia: um novo ciclo começa, o que ficou para trás, esqueça, não lembre mais, porque quando nós não nos lembramos das coisas que para trás ficaram, nós teremos um renovo na nossa vida para começar tudo de novo. E você sabe o que significa isso? Vida! A vida é de começarmos e não de lembrarmos, ficarmos remoendo, porque isso, porque aquilo. Nós nunca vamos ter explicação para as coisas, porque viver o chamado de Deus, viver a graça de Deus, não se explica, se vive. E aqui eu quero dizer para você, ninguém morre antes do tempo. Não fique preocupado. Ah, mas e se eu morrer e não conseguir vivenciar aquilo que Deus me prometeu? Eu venho nesta noite dizer para você, ninguém morre antes do tempo. E eu quero, antes mesmo de falar algumas palavras proféticas que Deus colocou no meu coração, eu quero ler para você uma passagem que vai falar muito ao teu coração. Em Isaías, capítulo 6, versículo 5, diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, e com essa brasa tocou em minha boca e disse: eis que ela tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Nós estamos falando do profeta Isaías, um dos grandes profetas do Senhor, aonde ele trouxe para nós a observação de tudo aquilo que Deus fala, para que nós possamos cumprir e vivenciar tudo aquilo que Deus tem nos mandado. E aqui no capítulo 6, ele está dizendo que no ano da morte do rei Uzias, ele estava vivendo, ele era uma pessoa que estava submisso ao rei Uzias. E após a morte do rei Uzias, num dia, ele teve uma visão, logo depois da morte do rei Uzias. E quando ele enxergou a visão, que ele viu o trono, ele viu ali os serafins, ele viu a grandiosidade de Deus, ele não quis se justificar. Ele simplesmente disse para o Senhor: ai de mim, eu estou perdido. Ele enxergou aquilo que ele era naquele momento. Quando ele enxergou aquela grandiosidade de Deus, ele enxergou aquilo que ele era naquele momento. Aquele homem de lábios impuros, que também habitava num local que não era bom. Então eu venho ressaltar para você que não importa onde você está, importa quem você é, o que você vê, o que você acredita e aonde você quer chegar. Aqui, quando ele não se justificou, porque muitas vezes o que nós fazemos?
nós nos justificamos e ficamos atrás de querer viver o melhor, e dentro desse viver o melhor esquecemos das promessas de Deus, esquecemos dos requisitos, dos mandamentos, dos estatutos, aquilo que é nosso para nós fazermos, passamos por cima de tudo, e quando chegamos lá na frente, nós olhamos o nosso resultado negativo. Daí começamos a nos justificar, procurar uma pessoa que possa ser culpada de tudo aquilo que eu e você tivemos a oportunidade de acertarmos quando nós recebemos o recado. Aqui, quando Isaías recebeu o recado de Deus, ele colocou logo em prática. A sua alma, o seu espírito ali contrito, ele não quis pensar como seria, ele só quis chegar para o Senhor e falar: ai de mim, Senhor. Ele estava dizendo: Senhor, conserta a minha vida. E quando nós falamos conserta a nossa vida, o Senhor traz para nós oportunidades que você não imagina. Ele traz oportunidades para você que você nem pensa que você terá que passar, ganhar, viver. Porque a palavra de Deus fala que os melhores pensamentos vêm de Deus a nosso respeito. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender que a nossa conduta, nós temos que fechar algumas portas. Por isso que eu não posso viver somente atrás da minha necessidade. Porque Deus te chamou para algo muito mais importante do que você viver a sua necessidade. E viver essa extensão do que Deus tem para fazer na tua vida é viver debaixo do propósito de Deus. Por isso que eu comecei essa live falando: quando você começa algo no propósito, você não se desvia dele. Quando você tem algo em mente para fazer, não importa o que você passe, o que você está sentindo, se pessoas estão te impedindo, se muitos não querem que você chegue, vá em frente, acredite, porque nesse propósito Deus está. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Mas quando você tem um compromisso com Deus, você coloca a tua vida no altar de Deus e você diz para ele aqui, como Isaías disse: ai de mim, Senhor, eu estou vivendo numa condição que não era para mim viver. Mas ele colocou o propósito dele em primeiro lugar, e Deus manda um dos serafins trazer uma tenaz e tocou na boca dele, e ali ele mudou. Ele mudou. Deus tirou aquela condição de homem e trouxe para ele uma condição de vivência de Deus, de condição de Deus. E nós sabemos que quando nós estamos com o Senhor, nós não conseguimos viver aquilo que o mundo nos chama, que o pecado nos atrai, aquilo que é ilusão e alusão aos nossos olhos. Porque tudo que parece no começo muito bom, no meio começa a piorar e o final é terrível. Então nós temos que entender que o Senhor está falando conosco. Porque nós temos que estar atento, alerta. Porque muitas vezes, por queremos agradar pessoas, fazemos aquilo que desagradamos a Deus. Por queremos completar muitas vezes a nossa meta, nós atropelamos o tempo tentando chegar, e nesse atropelar nós vamos retardar um pouco mais aquilo que nós podíamos conseguir em dias, em alguns anos, como o povo do deserto lá, que saiu do Egito, que ficou perambulando durante 40 anos. Aí eles atrasaram pela incredulidade, porque eles ouviam Deus falar, eles ouviam o carinho de Deus, a condição de Deus para guardar aquele povo. E eu venho trazer na sua memória esse carinho de Deus. Se você chegou onde você chegou, não importa que não é ainda aonde você queria estar, mas Deus te deu força para você chegar até aí. Se você andou um quarto do caminho, glória a Deus. Se andou a metade, maravilhoso seja Deus. Mas não desista, continue, coloque esse propósito, um propósito de agradar a Deus, de orar a Deus, confiar nele. Sabe por quê? Olha que coisa maravilhosa, ele diz na palavra que ele envia anjos para nos ajudar, para nos guardar e nos livrar de todo mal. E se nós pararmos um pouco para olhar humanamente o que está à nossa volta, é só desgraça, é destruição. Nós só vemos que é corrupção,
que a maledicência, o homem não acredita mais no homem, o amor deixou de existir entre pai e filho, filho e pai, mãe, entre marido e mulher e tantas outras coisas mais. O amor se esfriou de tal maneira que nós não podemos contar hoje. Porque hoje eu vivia, o amanhã talvez não seja o que você viveu hoje. Então amanhã será para nós o improviso. Mas quando nós estamos debaixo da graça de Deus, você terá a promessa que Ele fez. Por isso eu venho dizer para você, ande no propósito, continue no relacionamento com Deus, porque virão dias que você vai precisar ter uma orientação. E a orientação espiritual, ele vem, fala através do Espírito Santo, aonde você vai chegar. Muitas vezes você vai ter que relutar, muitas vezes você vai ter que mover forças que você não conhece dentro de você ainda. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupe em estar na minha presença, a confiar em mim, como Isaías fez. Isaías se colocou, e quando o Senhor falou, a quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor nesse momento conta com você. Muitas vezes você está tão preocupado com as suas coisas profissionais, humanas, materiais, e você está esquecendo que tem uma família que está dependendo da sua ajuda. Você tem um pai, uma mãe, um irmão, amigos que estão precisando, pessoas que você nunca viu, em que você pode, debaixo desta fé, até onde você chegou, naquilo que você acreditou, você vai fazer a obra de Deus, porque tudo que o Senhor quer é que nós sejamos luz para aqueles que estão nas trevas. E quando nós vamos aqui para Mateus, nós estamos em Mateus 13, fala assim, olha só o que fala Mateus 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouve, e nem entende. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Voltamos lá para Isaías. Ouvireis com os ouvidos e nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fechar os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Deus quer nos curar. Mas aqui, quando Jesus estava falando a explicação da parábola para os seus discípulos, ele estava dizendo, eu estou trazendo, mas não querem. Fecha os olhos. Quantas vezes nós mesmos, quando Deus nos manda um recado, a gente fica revoltado, a gente muitas vezes fica triste, fala, mas nossa Deus, eu esperava que o Senhor fosse falar alguma coisa diferente. Eu gostaria que não fosse dessa forma. Mas é da forma que Deus quer, é da maneira que Ele faz, é da maneira que Ele traz. E Ele fala um pouquinho mais, agora no 16, no Mateus 13:16, bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Aqui Jesus estava falando que nós somos bem-aventurados. Sabe por quê? Sabe o que é bem-aventurados? Nós somos abençoados. Abençoados porque muitos não viram o que nós estamos vendo. Não viram e não ouviram o que nós temos ouvido. A voz do Espírito que fala ao nosso coração, esta voz que não nos deixa ficar à mercê de nada, porque somos livres para poder tomar as nossas atitudes. E quando eu falo livre, eu estou falando livre de alma, onde o Espírito de Deus habita e traz em você essa condição de você estar sempre pronto a estar dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu não consigo, mas com a tua ajuda eu irei. Eu estou me sentindo abatido, mas com a força do teu Espírito Santo eu vou avançar.
Os meus pés estão fracos, mas com a tua ajuda vai fortalecer os meus pés e eu vou continuar a minha jornada. Eu não vou parar no meio do caminho, porque o Senhor jamais faz nada que pare ao meio do caminho. O Senhor está trazendo essa palavra. É isso que ele estava dizendo. Jesus estava dizendo para os discípulos: bem-aventurado os vossos olhos porque veem. Eles viram milagres. Eles viram tantas coisas acontecer. Nós também estamos vendo. Nós somos o milagre. Eu sou o milagre. Você é o milagre. Então não esmoreça o vosso coração. O Senhor quer que você descanse. Descanse. Para que cumpra em você a promessa que um dia Ele fez na tua vida. Não abra a porta. Jesus é a porta. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ceia, aliança, porta, você traz para você. Então fecha essa porta. A porta da ingratidão, a porta da desilusão. Quantos estão desiludidos, desesperançosos, abatidos, desolados? Muitos estão dizendo até: eu não vou chegar, não consigo, eu nem sei o que vai ser de mim. Talvez Deus me esqueceu, estou aí largado. Cheguei até aqui, talvez eu nem viva até o final do ano. Quantos estão nessa condição? Mas aquele que prometeu é fiel e justo, por isso fecha essa porta. Fecha hoje. Hoje é o primeiro dia de maio. Traga para você, nesse primeiro dia, que tudo que Ele fez é tão perfeito que as coisas vão chegar na tua mão. Vai não ser por acaso. Ele vai te proporcionar chegar na tua mão. Quando você verdadeiramente fizer como Isaías: ó Senhor, ai de mim. Quando você chega ao Senhor, Ele se achega a você. Quando você pede ajuda dEle, Ele te ajuda. Quando você se coloca no caminho, na condição de ser servo, o Senhor vai estar te ajudando, te levando, te exaltando, para que você seja mais que vencedor. Deus tem a promessa, então descanse, descanse. Ele quer cumprir em você aquilo que Ele prometeu, para que aqueles que muitas vezes não acreditou, lembra que eu disse, não fique triste quando pessoas não reconhecerem aquilo que você tem, aquilo que você é. Mas quando você tem um propósito, ninguém tira você do propósito. Seja forte e verdadeiro. Insista, invista, gaste tempo. Você nunca vai aprender se você não investir tempo naquilo que você quer, naquilo que você almeja. Não pegue carona na vida de ninguém, não pegue na condição de ninguém, porque Deus trata individualmente cada pessoa. O Senhor tem feito o melhor para cada um de nós, individualmente. A salvação individual, as vitórias são individuais, e tudo que Ele quer é que nesse novo ciclo, você dê um passo de fé. Como aqui Jesus fala: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, bem-aventurado é teu olho, teu pé, tua mão, todo o teu planejamento, Deus já assinou embaixo, porque a caneta que escreve a tua história, esse é um chavão da minha vida, está na mão de Deus. E você não vai retardar, você não vai perder, você não está perdendo o seu tempo, porque tem um Deus no céu que olha para mim e para você, para dizer: não se preocupe. Não se preocupe com aqueles que vão atravessar teu caminho e dizer que você não vai chegar. Não se preocupe com aquele que fala você vai perder, porque aquele que prometeu cumpre as promessas que Ele tem feito. Tanto é que nós estamos aqui para vivenciar a vitória que o Senhor tem nos dado. Então viva, 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 porque Deus está no controle. Sorria, abrace, cante, se alegre. Faça para o Senhor uma palavra de gratidão, de adoração, porque Ele te levará direitinho dentro da condição que Ele te preparou, porque Ele já te considera um vencedor. Então não se sinta para baixo, não se sinta qualquer coisa, porque você não é qualquer coisa. O Senhor está nos céus e nós na terra.
E quando nós nos rendemos a Ele, Ele muda toda a nossa história, como aqui fala, os justos verão a minha vontade. Justo, seja reto, mesmo que doa, vai doer, mas vai passar. Tudo teve um início, agora estamos no meio, e nesse meio nós temos que ser fortes, fortes para não abrirmos portas de ilusão, de desilusão. Quando nós deixamos a nossa alma imperar, ela gritar, nós vamos trazer e atrair doenças, e tudo que Deus quer, Ele quer um corpo sadio, uma mente livre, para poder vivenciar todas as promessas que Ele tem feito. Por isso que eu creio que Deus nessa noite fará você fechar algumas portas na tua vida, e você vai abrir uma só, que é de Jesus, para entrar, resolver e trazer para você tudo que você tanto espera, tudo que você tanto vivenciou. Eu tenho visto e ouvido milagres de pessoas que acreditam que o Senhor nunca perdeu o controle das suas vidas. Nunca, e nunca vai perder. Acredite, coloque a tua fé em prática, enxergue pelos olhos da fé, comece já a escrever tudo aquilo que você não está vendo, mas vai vivenciar. E quando isso acontecer, manda uma mensagem para mim, dizendo: aconteceu, pastora, porque naquele dia, no dia 1º de maio, eu ouvi esta palavra, eu fechei as portas, e eu abri a única porta, que é Jesus Cristo, para que Ele entrasse, mudasse a minha vida, os meus sonhos, as minhas realizações, como Isaías fez, não relutou, não pensou 2 vezes. Ele que foi um grande profeta, a primeira coisa que ele fez, se humilhou, se prostrou, e o Senhor mudou totalmente a vida dele. E Deus quer nesta noite mudar a tua vida. Que você possa nesta noite de reflexão, com esta palavra que eu trouxe, quando você começar algo, termine, ande no propósito, continue no propósito, e que dentro desse propósito você possa fazer outras pessoas felizes. Quando você puder, ajude seu próximo. Quando te pedir para fazer 1, faça 2, que isso você estará agradando a Deus. Tenho certeza que o Senhor está falando com você nesta noite. As promessas estão aí. Hoje eu dizia assim para algumas pessoas: as promessas estão para serem alcançadas, e só irão alcançar aqueles que têm fé. E a fé é daquilo que nós não vemos, mas acreditamos que vai chegar. Acredite, Deus está no controle. Eu quero encerrar esta live orando e agradecendo primeiramente pela tua vida. Você que está aqui comigo, aonde este vídeo vai passar, que você possa ser abençoado com esta palavra. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, por este amor demonstrado por nós. Senhor, como o Senhor fez com Isaías, como aqui Jesus falou que bem-aventurado aqueles que vêm, aqueles, porque no passado, Senhor, muitos não viram, mas hoje nós vivenciamos, Pai. Hoje nós vemos os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, na minha vida e na vida de cada pessoa, aonde esse vídeo passar. Mude, Senhor, mude vida, traz estratégia, Pai, que eles comecem um propósito, que eles terminem, que eles não desistam no meio do caminho, porque Tu és fiel, Tu és santo, Pai, e eu tenho certeza que o Senhor se agrada da alegria daquele que acredita que o Senhor fará cumprir as suas promessas na vida de cada um. Tudo isso eu te peço no nome do Teu Filho amado, e no nome dele eu agradeço. Que você tenha aí um final de noite abençoado, um maio abençoado, que esse 1º dia possa ser nesta noite, sabe, uma noite de bênção, de alegria, para que você possa passar o restante desse mês debaixo desta graça. Não perca tempo, faça seus propósitos e continue acreditando, porque Deus te fará mais que vencedor. Que você tenha uma noite abençoada. Shalom.